Muito bem-vindo a mais um estudo dos livros de Reis. Esse é o Encontro com a Palavra e já estamos no ar, hein? Há alguns pontos nesses livros que eu gostaria de destacar. Primeiro, é importante falar da relação dos livros de Reis como o reino de Deus. Aqui o reino de Deus é diferente do reino de Deus mencionado no Novo Testamento. Esse é o reino hebreu, o reino que o povo escolheu quando decidiu que Deus não seria mais o seu rei. Eles quiseram ter reis como as outras nações tinham. Lembre-se, essa não foi a vontade orientadora de Deus. Essa foi a vontade permissiva de Deus. Deus não foi responsável por todas aquelas terríveis consequências que os filhos de Deus experimentaram, resultantes de seus reis apóstatas e ímpios. Em 1 Reis nós lemos a descrição de como o reino foi dividido. Em 2 Reis os reinos do norte e do sul caem. Em 2 Reis 17:22, lemos a impressionante narrativa. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio da Assíria, onde ainda hoje permanecem. Esse trecho refere-se ao reino do norte, que era chamado de Israel. Em 2 Reis, capítulo 25 e verso 21, temos a descrição da queda do reino do sul, também impressionante. O rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Esse trecho aplica-se ao reino do sul, as duas tribos de Benjamim e Judá, que juntas formavam Judá. Quando lemos a queda do reino do sul, vemos que sua conquista e exílio não foram tão simples como as pessoas costumam pensar. O povo babilônio não apareceu lá de um dia para o outro, conquistando a cidade de Jerusalém e levando o seu povo cativo. Na verdade, a cidade de Jerusalém caiu 3 vezes em um período de 20 anos. Jerusalém caiu pela primeira vez quando Jeoaquim era rei. Jeoaquim entregou a cidade e foi para a Babilônia, onde serviu ao seu rei babilônico por 3 anos. Mas depois Jeoaquim se rebelou contra as forças da Babilônia. Os babilônios tiveram que conquistar a cidade pela segunda vez. Desta vez o filho de Jeoaquim, chamado Joaquim, entregou a cidade. Jerusalém caiu pela segunda vez. Muitos dos filhos de Israel foram massacrados, e muitos dos que não foram mortos foram levados cativos para a Babilônia. Quando os babilônios levaram os filhos de Israel, que não tinham sido mortos pela Babilônia, nomearam um rei para servir de marionete das autoridades babilônicas, chamado de Zedequias. Mas Zedequias também se rebelou, e por isso a cidade teve que ser conquistada pela 3ª vez. A nação hebraica já tinha fama de ser rebelde contra o conquistador, e a cidade inteira foi destruída. No estudo dos livros de Esdras e Neemias, veremos que alguns dos filhos de Israel voltaram do cativeiro da Babilônia. Eles tiveram a permissão do imperador da Pérsia, Ciro, o Grande, para reconstruir o templo, a cidade e seu país. Havia muita oposição contra a reconstrução. O povo que se opunha aos filhos de Israel mandou uma carta para o imperador da Pérsia dizendo: se você observar os relatos dos reis e dos reis da Babilônia, verá que esse povo tem a reputação de ser um povo rebelde. Depois de verificarem os relatos, veio a resposta: sim, eles são rebeldes, pare o trabalho. Não os deixe reconstruir nada. Se algum dia você visitar Massada, verá um exemplo da rebeldia do povo hebreu. Eles se rebelaram contra os romanos em 70 d.C., amotinando-se em Massada durante 2 anos. Esses judeus preferiram suicidarem-se do que se renderem aos romanos. A cidade de Jerusalém já foi destruída muitas vezes no curso de sua história. Devido à completa destruição que sofreu em 70 d.C., a Jerusalém que conhecemos hoje não tem nada a ver com a Jerusalém dos tempos de Jesus. O povo hebreu passou por um período que se iniciou em 70 Anno Domini e que culminou com o Holocausto, e que eles tinham uma atividade de cordeiro, ou seja, passiva. Hoje eles assumiram uma atitude arrogante, ativa e deliberada. Estão treinando seus jovens para serem arrogantes. Hoje em Israel, todo jovem, quando atinge a adolescência, entra no exército de Israel. Eles são levados para Massada, a fim de fazerem juramento ao exército israelense. Neste novo milênio, Israel está recuperando a reputação que seu povo sempre teve de ser formado por grandes guerreiros e rebeldes.
Lembre-se que o nome Israel significa lutador. Esse nome vem de Jacó, e é exatamente isso que significa, lutador. Acompanhando a história dos hebreus, a primeira coisa que devemos observar no estudo dos livros de 1º e 2º Reis é a ascensão e a queda da nação hebraica. A leitura desses livros é fascinante. Em segundo lugar, devemos observar os próprios reis, o que poderíamos esperar de um livro cujo título é Reis. Lembre-se, quando lemos a literatura bíblica histórica, procuramos duas coisas, exemplos e alertas. No estudo desses dois livros encontraremos muitos alertas. Alguns reis do Reino do Sul foram bons durante algum tempo. Todos os reis do Reino do Norte foram maus o tempo todo. Por isso encontramos a maioria dos alertas nesses reis. O personagem mais importante do elenco de reis é Salomão. A história de Salomão, como nos é relatada principalmente no livro de Reis, é fundamentalmente um grande aviso. No início, Salomão era um exemplo para nós. Ele começou muito bem. De certa forma, Salomão foi muito parecido com Saul, porque ambos começaram bem. Eles se parecem também porque ambos não terminaram bem. No início, Salomão foi um rei muito bom, mas ele não terminou bem. Nos primeiros capítulos do livro de Reis, Davi, o pai de Salomão, passou-lhe algumas responsabilidades. Davi passou a capa da liderança para seu filho. Podemos perceber o lado humano de Davi em seu leito de morte, quando disse a Salomão que fosse atrás de Simei, aquele homem que o amaldiçoou enquanto ele deixava Jerusalém. Você se lembra, quando Davi voltou do exílio, ele perdoou Simei? Lembra disso? Mas quando estava morrendo, Davi disse a Salomão, eu prometi a Simei, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Salomão matou Simei. Davi também falou para Salomão acertar as contas com Joabe, porque tinha matado meus generais Abner e Amassa. Davi disse, você se lembra que Davi demonstrou seu desagrado, especialmente quando Abner foi morto. Mas eu suspeito que a razão principal de Davi ter falado para Salomão pegar Joabe é porque ele tinha matado Absalão. Davi não disse isso, mas eu acho que essa foi uma das razões principais pelas quais ele mandou Salomão matar Joabe. Quando Davi passou para Salomão a responsabilidade de ser o terceiro rei de Israel, parece que Salomão seguiria os passos de seu pai. Salomão orou, Senhor, eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Salomão fez essa oração muito bonita no início do seu governo. Deus foi tocado com a oração de Salomão e disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Você ouvirá mais sobre esse assunto quando chegarmos ao Salmo 127 e ao livro de Eclesiastes. Salomão realmente tornou-se o homem mais rico que existiu. Salomão tornou-se o homem que viveu mais experiências do que qualquer outro. Ainda assim, com tudo isso, em meio aos reis hebreus, Salomão talvez tenha se tornado o maior fracasso que já existiu. Lembre-se, eu já disse isso, mas quero enfatizar agora. Você está estudando os livros de 1º e 2º Reis, a divisão do reino, a sua queda, o cativeiro do povo e toda a calamidade que vieram sobre o reino e que não foram resultado do pecado de Davi. Davi confessou o seu pecado e Deus o perdoou. Davi arrependeu-se e foi um bom rei por 24 anos depois do seu pecado. Portanto, toda essa catástrofe que caiu sobre o reino não foi resultado do pecado de Davi. Toda essa calamidade sobre o reino foi resultado dos pecados e dos erros de Salomão. Quando o reino de Israel alcançou seu pico de glória, Salomão afastou-se de Deus. Na verdade, foram suas mulheres que o afastaram de Deus. 700 mulheres e 300 concubinas. O monte onde Salomão mantinha suas mulheres era chamado de o Monte dos Escândalos. É óbvio que Salomão tornou-se um apóstata. Muitas de suas mulheres adoravam deuses estranhos.
Salomão se deixou influenciar por elas e passou a crer nesses deuses estranhos. É por isso que digo que Salomão, se olharmos para toda a riqueza e sabedoria que chegou a ter, foi o rei que sofreu a maior queda. Acredito que Salomão tenha vivido um retorno espiritual, mas no Reino do Sul você encontra alguns reis bons, alguns pelo menos. Ezequias foi um bom rei e fez muitas coisas boas. Tudo o que ele mostrou, tudo o que ele fez, de certa forma, acaba sendo um exemplo para nós. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso para ela. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis que viveram antes ou depois de Ezequias tiveram um relacionamento tão íntimo com Deus quanto ele, porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo que fazia. Há muitas coisas exemplares na vida de Ezequias. Também há alguns alertas. Quando Ezequias ficou doente, Deus falou com ele através do profeta Isaías. Deus lhe disse: "Ponha ordem à sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará." Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele fez uma oração muito bonita. Há muitas orações bonitas nesses livros, especialmente as orações de Salomão e de Ezequias. Ezequias pediu a Deus que salvasse sua vida. Ele chorou. Então Deus mandou uma mensagem linda para Ezequias através de Isaías. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Deus vê as lágrimas. Isso é muito importante. Eu o curarei. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Esse é um lindo exemplo para nós. Esse homem orou quando ficou sabendo que ia morrer. Mesmo tendo ouvido um profeta falando a palavra do Senhor de que ele morreria, ainda assim ele apelou a Deus. Mesmo que alguém diga que você tem algo maligno e que vai morrer, você tem o direito de orar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero morrer. Creio que todos nós temos o direito de fazer essa oração pedindo a cura. No entanto, devemos terminar a oração como Jesus nos ensinou. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Algumas vezes, talvez, o propósito da doença seja nos levar à morte. Quando Lázaro ficou doente, Jesus disse: "Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus." Mas algumas vezes o propósito da doença é levar à morte. Afinal de contas, se nessa próxima dimensão os pastos são verdes e nunca secam, as águas são tranquilas e nunca ficam turbulentas, e o cálice é transbordante e nunca se esvazia, Deus tem que nos levar para lá para nos dar todas essas coisas. Nenhum de nós escolheria ir, por isso quase todos nós vamos depois de ficarmos doentes. Às vezes esse é o propósito da doença, mas quando você fica sabendo que está com uma doença maligna, tem o direito de orar pedindo a cura. Ezequias fez isso e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. No entanto, depois desse milagre, Ezequias tornou-se um alerta. Num dia, alguns babilônios visitaram Ezequias. Todo orgulhoso, ele lhes mostrou tudo, armas, arsenal e todo o seu tesouro. O profeta Isaías perguntou a Ezequias: "O que eles viram em seu palácio?" Ezequias contou que tinha mostrado tudo a eles. Então Isaías disse: "Isso foi um erro. Eles voltarão e vão conquistar o seu reino." Isaías estava profetizando a respeito da conquista de Jerusalém pela Babilônia. Seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias perguntou: "Quando isso acontecerá?" E a palavra veio de Isaías: "Ainda vai levar algum tempo." Então Ezequias falou: "Então boa é a palavra do Senhor, porque haverá paz nos meus dias. Meus 15 anos serão bons. Não me interessa o que vai acontecer depois." Os filhos de Ezequias seriam levados escravos e feitos eunucos. Aparentemente Ezequias não se importou com isso. Certamente Ezequias não foi um modelo de pai. Ele se importava apenas com a sua vida, e não com o tipo de vida que seus filhos teriam. Além da ascensão e queda do reino, há outros pontos para serem destacados nesse estudo da literatura do reino. Observe os reis que foram exemplos e aqueles que, na grande maioria das vezes, foram alertas e avisos. Como sugerimos em nosso primeiro estudo do livro de Reis, há uma terceira coisa para ser observada nesses livros: os profetas.
Os profetas na literatura do reino são exemplos. Eles são um dos exemplos mais bonitos nas Escrituras. No nosso primeiro estudo, destaquei alguns dos profetas que não são muito conhecidos. Outros nem sabemos seus nomes, mas há profetas muito conhecidos, como Elias, em 1 Reis, e Eliseu, em 2 Reis. Eu amo a história de Eliseu em 2 Reis, quando o general do exército assírio o procurou para curá-lo. Nessa época, a Síria estava prestes a conquistar o reino do norte. Já estavam ocorrendo algumas batalhas. A Síria tinha um exército muito poderoso e o seu general superior era Naamã, afligido por lepra. Uma menina hebreia na Síria, que provavelmente foi levada escrava, contou a Naamã sobre um profeta em Israel que tinha o poder de curar lepra. Assim o leproso Naamã foi em sua carruagem com alguns soldados procurar Eliseu em sua casa. Acontece que Naamã tinha ideias preconcebidas sobre como Eliseu efetuaria a cura. Naamã pensou que Eliseu seria muito dramático, que faria uma cerimônia solene, porque, afinal de contas, Naamã era o general do exército assírio. Eliseu não fez o que Naamã esperava. Ele nem saiu da sua casa para cumprimentá-lo. Eliseu mandou um servo falar com Naamã. O servo disse a Naamã: Eliseu mandou o Senhor lavar-se 7 vezes no rio Jordão para ser curado de sua lepra. Naamã ficou furioso. Ele subiu em sua carruagem e deixou a casa de Eliseu levantando poeira, gritando com o escudeiro que ia na carruagem com ele. Naamã falou: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? Conforme prosseguiam viagem, o seu escudeiro disse: com todo respeito, senhor, mas o senhor foi até lá, não foi? Quer dizer, o senhor foi procurá-lo porque deve ter acreditado que ele sabia alguma coisa que o senhor não sabia, ou que ele tinha alguma coisa que o senhor não tinha. Eu sei que o senhor não esperava por isso, mas por que é que o senhor não faz o que ele disse? Naamã pensou por um momento e depois mudou de ideia. Ele foi até a lama do rio Jordão e não mergulhou 1 vez, nem 2, nem 3 vezes, mas 7 vezes. Quando Naamã saiu daquela lama do rio Jordão, estava curado da lepra. Fazendo uma aplicação disso, podemos dizer que a história da cura de Naamã é uma linda alegoria do Evangelho da salvação. Quando as pessoas têm fome espiritual e buscam a salvação em Cristo, têm ideias preconcebidas sobre como acontecerá a sua salvação. Alguns intelectuais acreditam que se a salvação não for complicada, não é verdadeira. Isso se aplica principalmente às pessoas intelectuais. Quando elas descobrem como o Evangelho é simples, Paulo se referiu à loucura da mensagem da cruz, e as pessoas descobrem então que é simples, e às vezes não acreditam. O Evangelho costuma ser simples demais para os intelectuais. Parece que eles acham que a salvação só serve para os inteligentes como eles. Às vezes, mesmo inconscientemente, eles querem que a salvação seja dada apenas àqueles que estudaram, àqueles que são diplomados. Mas a salvação é simples. É porque o Evangelho da salvação não se encaixa com suas ideias preconcebidas. Muitos deles rejeitam a salvação. O Evangelho da salvação é mesmo muito simples. Lave-se no lamacento Rio Jordão 7 vezes. Você não precisa entender a salvação. A salvação não tem que ser racional. A salvação não tem que ser lógica. A salvação não tem que ser o que você acha que deveria ser. Apenas, vai lá, se lave no Rio Jordão 7 vezes. Apenas creia e obedeça o que ouvir, porque a loucura da pregação do Evangelho pode salvar sua alma, pode se tornar a solução para a sua vida e a sua salvação. É essa a aplicação dessa história do livro de 2 Reis, capítulo 5, de Naamã o leproso e de Eliseu, o profeta. Vamos falar um pouco mais sobre os profetas e observar mais alguns pontos a respeito deles. Esses profetas não eram apenas homens através do qual Deus falava, eles não eram apenas homens que faziam a palavra de Deus brilhar. Eles eram homens que Deus levantava quando havia algum problema. Poderíamos fazer a seguinte generalização: se não houvesse problemas, também haveria profeta. Mas você observará que sempre que aparecia um problema, logo o profeta já estava aparecendo. Você observará isso toda vez que o trabalho do Senhor encontrava obstáculos. Observe isso.
Toda vez que aparecia um obstáculo ao trabalho de Deus, ele levantava um profeta. Uma das funções do profeta era centralizar sua pregação no problema ou no obstáculo até que fosse removido e o trabalho de Deus continuasse novamente. Observe que quando o trabalho de Deus encontrava outro obstáculo, Deus levantava outro profeta. Remover os obstáculos que impediam o trabalho de Deus era uma das funções mais importantes desses profetas. No Novo Testamento, o trabalho de Deus é a igreja. Deus estava construindo sua igreja. Quando a igreja enfrentava um obstáculo, Deus levantava um apóstolo para escrever uma epístola. No Velho Testamento, Deus levantava um profeta que então escrevia um dos livros proféticos do Velho Testamento. O profeta falava sobre aquele obstáculo até que ele fosse removido. No Novo Testamento, Deus levantava um apóstolo que escrevia uma epístola que mostrava à igreja como aquele problema que estava bloqueando a igreja podia ser removido para que o trabalho de Deus continuasse através dela. Resumindo, quando você ler os livros de 1º e 2º Reis, observe a ascensão e a queda do reino. Lendo sobre ele, aprendemos a seguinte aplicação. Deus quer fazer de sua igreja uma nação santa hoje. Por isso, observe os próprios reis. A maioria deles são alertas para nós. Apenas alguns poucos são exemplos. Por isso, digo outra vez, nos 2 livros de 1º e 2º Reis, preste atenção nos profetas. Os profetas são lindos exemplos. Os profetas são as pessoas através das quais Deus fala conosco. Observe a vida deles e ouça suas mensagens registradas nos livros de Reis para nós. Ouça a mensagem das boas novas. Com a mensagem que Naamã ouviu, pode ser que ela não faça sentido para você. Pode ser que não pareça intelectual. Pode soar simples demais. Mas assim como Naamã, acredite e obedeça, e você receberá a cura para a sua lepra espiritual. Jesus diz, siga-me, confie em mim. Você já fez isso? Se ainda não, você precisa fazer hoje. Bom, chegou o momento de terminarmos por hoje o nosso estudo, mas logo estaremos juntos para mais um programa e assim estudarmos um pouco mais da santa e inspirada palavra do nosso Deus. Prepare-se, esteja conosco no próximo programa. Até lá, um abraço.